Boa noite, meu nome é Antônio Graça da Silva, mas poucas pessoas me chamam assim. A exceção é minha esposa Mariana, e quando ela me chama pelo nome de batismo, já sei que pode haver problemas. Geralmente, todos me chamam de Silva. Há muitos anos, trabalho como motorista de caminhão para uma empresa que faz rota Salvador-Fortaleza. Se eu recebesse por avistamento de coisas sobrenaturais na estrada, hoje seria o dono da empresa em vez de ser um funcionário. Há alguns anos, não me lembro exatamente qual foi o dia, pois já passou muito tempo, mas recordo-me que ocorreu no mês de março. Nesse dia, eu estava acompanhado de um amigo chamado Luiz Henrique, apelidado de Biscoito, que trabalhava comigo na empresa como meu anjo de carga. Partimos de Salvador em direção a Fortaleza, porém decidimos mudar a rota e passar pela linha até Sergipe, para então pegar a estrada 116, que era o nosso trajeto habitual. Durante a viagem tudo estava tranquilo, com tempo bom e pouca movimentação na estrada. Por volta das 8 horas da noite, chegamos na cidade de Canudos e paramos em um posto de combustível na beira da estrada para jantar e tomar banho, pois a fome já estava grande e o cansaço começava a ameaçar. Após jantar, antes das 22 horas, seguimos viagem. Entretanto, a cerca de 10 quilômetros do entroncamento da cidade, em uma localidade chamada Pedem, avistei uma boiada vindo em nossa direção pela estrada. Pensei que fosse algum fazendeiro que estava indo de uma fazenda para outra. Ao abrir o vidro, escutei o apoio enquanto a boiada se aproximava. Percebi que os vaqueiros estavam todos enquadrados quando parei o caminhão na beira da estrada. O meu companheiro, que sempre foi bem estressado, ficou irritado e começou a reclamar, dizendo que era perigoso os vaqueiros andarem no meio da pista em vez de na beira. Ele foi tão impulsivo que botou a cabeça para fora e xingou os vaqueiros que conduziam a boiada. Para nossa surpresa, eles não responderam nada e seguiram em frente com a boiada. Quando eu ia retornar para a pista, vi através do retrovisor que um carro vinha em alta velocidade. Não me recordo exatamente qual era o modelo do carro, mas sei que era um sedã que passou bem no meio dos dois como se não existissem. Quando isso aconteceu, senti um tremor nas pernas e minha boca ficou seca. Eu me benzi, mas fiquei paralisado, sem reação. De repente, tudo aquilo desapareceu. Meu amigo me perguntou o que estava acontecendo, mas eu não conseguia responder. Coloquei o caminhão em marcha e acelerei, só parando para respirar no entroncamento. Quando cheguei ao meu destino, fui dormir imediatamente, pois não tinha mais forças nem coragem para dirigir naquela noite. Essa foi a primeira vez, mas houve outra ocasião que me deu ainda mais medo. Foi quando eu estava viajando de Fortaleza para Salvador. Certa vez, eu e meu ajudante estávamos viajando à noite. Saímos do local no fim da tarde, quando já estava escurecendo. O caminho estava difícil e 3 horas depois já tínhamos passado por Morada Nova. Devia ser por volta das 9 horas da noite e como eu tinha dormido a tarde inteira, estava bem descansado. De repente, avistei uma mulher caminhando no acostamento ao meu lado. Não dei muita importância, pois isso não parecia ser algo fora do comum. Porém, menos de 5 minutos depois, vi a mesma mulher no acostamento do outro lado. Fiquei calado, mas quando olhei para meu amigo, vi que ele estava se benzendo e disse: das duas uma, ou essas duas mulheres são gêmeas malucas, ou podemos esperar uma noite assustadora. Dirigi até chegar em uma localidade chamada Roldo, e ao chegar parei em um barzinho para pedir uma coca gelada e ficar um pouco pensando se seguiria a viagem ou ficaria por ali. No entanto, decidi continuar viajando, apesar da aparente tranquilidade, a viagem estava sendo bem estranha. Eu tinha uma sensação de que algo ruim aconteceria, e mesmo orando em pensamento o tempo todo, aquela angústia não passava. Depois de percorrer mais de 200 quilômetros, na altura do entroncamento de Lavras da Mangabeira, o caminhão começou a perder força até parar de vez. Respirei fundo e olhei para meu amigo dizendo que precisávamos ir ver o que tinha acontecido. Descemos do caminhão e pegamos a lanterna. Abri o capô, mas aparentemente não havia nada de errado.
Ficamos sem entender o motivo do caminhão ter parado sem defeito aparente, já que os caminhões da empresa são verificados após cada viagem de retorno. Nem eu nem meu amigo fumamos e, de repente, começamos a sentir um forte cheiro de fumo de corda. O mau cheiro foi tão intenso que comecei a espirrar. Olhávamos para todos os lados, mas não enxergávamos nada nem ninguém se aproximando. Começamos a ouvir risadas e, na hora, pensei que eram pessoas fazendo festa no mato ou ao lado da estrada. Quando olhei para o meu amigo, ele estava paralisado, com lágrimas nos olhos e sem conseguir falar. Pensei que ele fosse desmaiar. Perguntava o que estava acontecendo, mas ele só tremia e tentava falar alguma coisa sem conseguir. Pedi para que ele se acalmasse e me dissesse o que estava acontecendo. Com muito esforço, ele disse: "Olha lá em cima da carga." Quando olhei, vi uma mulher sentada junto ao gigante do caminhão, fumando um cigarro, e podíamos ver a tocha vermelha. Nos afastamos cerca de 100 metros e ficamos sem saber o que fazer. A vontade que tive foi de deixar o caminhão parado e sair da estrada. No entanto, se alguém roubasse, quem iria acreditar? E nesse caso, quem teria que pagar o prejuízo seria eu. Chamei meu amigo para rezar e disse que seguiríamos até o próximo posto. Eu entrei na boleia e liguei o caminhão, que funcionou sem problema algum. Não me preocupei em verificar se havia algo de errado lá em cima. Dirigi até o posto mais próximo, onde desci e tentei olhar em cima do caminhão, mas não havia nada. Infelizmente, o cheiro forte de cigarro impregnou no caminhão. Enquanto eu estava na boleia, meu amigo armou uma rede do lado de fora, em meio a um calor insuportável, mesmo de madrugada. Parecia que o dia havia chegado, mas infelizmente a noite estava longe de terminar. Durante a madrugada, acordei com um barulho de chinelos ao lado do caminhão. Olhando pelo retrovisor, vi a mesma mulher que havia aparecido na estrada. Ela se aproximava e sua aparência era terrível. Cabelos desgrenhados, roupas velhas e maltrapilhas e uma aparência assustadora. Por sorte, meu amigo estava dormindo do outro lado do caminhão, quando a mulher se aproximou da boleia. Ela esticou a mão, revelando suas unhas afiadas que arranharam a pintura do caminhão. A criatura passou pelo meu retrovisor e seguiu em direção à rodovia, desaparecendo antes mesmo de chegar lá. Apavorado, acordei meu amigo e relatei o que havia visto. Ele desarmou a rede e ficou comigo na boleia até o dia amanhecer, sempre alerta, com medo daquela coisa retornar. Felizmente, não vimos mais nada sobrenatural naquela noite e passou tudo bem. Como mencionei antes, se ganhasse dinheiro por cada vez que visse uma assombração, estaria rico. Contarei outro caso que é incrível. Durante a madrugada, aconteceu algo assustador em cima da ponte que atravessa o Rio São Francisco, divisa entre dois estados da Bahia de Pernambuco. Dessa vez, meu amigo estava de férias e eu havia conseguido permissão para levar minha esposa para me acompanhar na viagem. Saímos de Salvador no final da tarde e por volta de 1 da manhã estávamos perto da ponte. Enquanto minha esposa, Mariana, dormia profundamente e roncava ao meu lado, comecei a atravessar a ponte. Foi então que ouvi uma pancada no vidro do passageiro e, ao olhar, vi algo pendurado no estribo, com uma cara colada no vidro. Eu fiquei aterrorizado. A princípio, não acreditei no que vi. Pisquei algumas vezes e olhei novamente para confirmar que não estava alucinando. Mas era real. Havia algo branco, com pele lisa e uma cara que parecia uma mistura de gente com peixe pendurado no estribo do caminhão. Mantive a calma e alguns segundos depois, quando estava quase no final da ponte, minha esposa acordou. Ao ver a criatura, ela soltou um grito que quase perfurou meus tímpanos, mas para nossa sorte, o ser deu um salto e desapareceu. Após atravessar a ponte, parei no posto de combustível de um pequeno povoado, mas minha esposa não quis dormir na boleia. Tive que procurar uma pousada e mesmo assim dormimos com a luz acesa até o dia amanhecer. No dia seguinte, ela acordou mais calma, mas se recusou a viajar novamente. Depois daquela experiência, ela nunca mais quis viajar comigo à noite.
Aos poucos, fui ficando calejado com o sobrenatural, mas evito viajar nas madrugadas. Os colegas da empresa se preocupam bastante comigo, o que acho até bom. Além das histórias que já contei, tenho mais algumas para compartilhar, mas deixarei para uma próxima oportunidade. Até lá e boa noite.